Série de mensagens. Nós estamos conversando sobre a minha vida emocional. Nós já tivemos hoje pela manhã um culto. Todo primeiro domingo do mês nós temos 2 cultos, um às 9h30 da manhã e hoje agora às 19 horas. E nós vamos conversar então nessa noite, eu queria conversar com vocês sobre abraçar as perdas e o luto. Mas antes eu queria fazer 2 perguntas para vocês. Uma pergunta que eu faço muito durante os cultos, virou já quase um vício de linguagem, que é a seguinte pergunta: tudo bem? E vou fazer da maneira certa hoje, essa noite. Está tudo bem com você? Está tudo bem com você? Não sei se você é igual a minha pessoa, mas às vezes essa pergunta é tão difícil, na verdade. Quando uma pessoa faz essa pergunta para você, você é daquelas que fica pensando, será que ela realmente quer saber como que está a minha vida? Será que ela está perguntando, está tudo bem com você de hoje? Será que ela está perguntando se hoje eu estou tudo bem? Será que ela está perguntando se está tudo bem comigo ao longo dessa semana, ou ao longo da minha vida? Será que ela está interessada? Será que eu posso realmente conversar com essa pessoa? Você já teve essa situação? Aquela situação que você diz assim, olá, tudo bem? E às vezes você disse no automático, às vezes você disse por educação, mas a pessoa estava tão angustiada, ela estava precisando tanto que alguém fizesse essa pergunta, e ela de repente abre o coração, chora, ela realmente diz que não está tudo bem. Os nossos dias estão tão corridos que a gente não tem mais tempo para fazer essa pergunta de maneira sincera. Os nossos dias estão tão corridos que nós também, quando as pessoas perguntam, está tudo bem? Nós também não queremos abrir o nosso coração, porque não tem tempo para a gente ser sincero também. Então vira para a pessoa que estiver ao seu lado aí, perto de você. Simone está longe aí, ó. A Ana Carolina, pergunta aí, tudo bem com você? Vira aí para... Tudo bem, ó, Milton aí, ó. Tudo bem com você? Ó, se não tiver tudo bem, a gente conversa depois do final do culto, tudo bem? Se não tiver tudo bem, eu quero conversar mais com você. É que nem aquela mensagem de WhatsApp, né? Quando a gente manda para a pessoa, né? Olá, boa tarde, tudo bem? E de repente a pessoa escreve um imenso de um texto lá. Eu já fiz isso, eu fui conversar um assunto rápido com a pessoa, e eu perguntei antes, está tudo bem com você? E antes de eu continuar o assunto, a pessoa então abriu o coração dela, compartilhou sua luta, então eu até desisti do que eu ia falar. Decidi então prestar atenção, ler, entender a dor e o sofrimento. Deixa eu fazer uma outra pergunta para você nessa noite. Que sentimento ou que emoção define o seu coração no dia de hoje? Que palavra você poderia usar que pudesse definir como estão suas emoções, ou como está o seu coração? Talvez se a gente perguntasse para algumas pessoas, como eu disse hoje pela manhã, alguns vão dizer, eu estou feliz, estou cheio de esperança, expectativa, nossa, hoje eu acordei animado, eu adoro chuva. Talvez outros vão dizer, eu odeio chuva, eu estou triste, cansado, estou esgotado. Qual é a palavra, qual é a emoção, qual é o emoji que poderia definir como se encontra o seu coração hoje, nessa noite? Você sabe alguém que falava sobre sentimentos? Esse alguém era Jesus. Os evangelhos nos revelam que Jesus, por 38 vezes, ele falou sobre seus sentimentos. E Jesus foi alguém que, enquanto viveu nesse mundo, ele enfrentou perdas significativas. A primeira perda,
Ele saiu da Trindade, saiu do céu, veio ao mundo como uma criança. Ele teve perdas ao longo da sua jornada, ele teve um discípulo que traiu ele. Ele teve perdas porque quando ele foi crucificado, todos os seus discípulos abandonaram ele. Ele teve perda lá na cruz, quando ele gritou: Pai, Pai, por que me desamparaste? E ele sentiu naquele momento então uma solidão. Mas Jesus também, os evangelhos nos revelam de um Deus que em algum momento ele também teve compaixão com aqueles que sofrem, com aqueles que estão passando por dificuldade. Jesus, ele rompia as barreiras das religiões, porque a religião dizia: não toca no leproso, não toca no morto, não se aproxima da prostituta. E Jesus então, ele rompe essa barreira, e onde existe uma pessoa sofrendo, onde existe uma pessoa com dor, o Senhor Jesus vai de encontro, ele toca, ele acolhe, ele restaura, porque ele tinha compaixão. Mas Jesus também teve raiva. Certo dia, no templo, um lugar de oração, um lugar dedicado a Deus, se transformou em um lugar de troca, de câmbio, onde se trocava moedas, vendiam animais para sacrifícios. Aquele lugar que era para ser um lugar de adoração, de busca a Deus, na verdade virou um lugar de injustiça, corrupção, um mercado. Jesus chegou lá e derrubou tudo e disse: não, está tudo errado. Qual é o sentimento que define o seu coração nessa noite? E eu queria falar um pouquinho mais sobre perdas, porque eu e você enfrentamos perdas, eu e você enfrentamos o luto, eu e você enfrentamos o sofrimento, e eu queria conversar um pouquinho mais com você a partir da vida de Davi. E eu queria então convidar você a abrir sua Bíblia comigo, no segundo livro de Samuel, capítulo 1, segundo livro de Samuel, capítulo 1, nós vamos ler alguns versos desse capítulo. Segundo Samuel, capítulo 1, eu queria ler com vocês alguns versos desse capítulo. Os irmãos e as irmãs estão comigo, sim? Para você entender o que está acontecendo no pano de fundo desse texto que nós vamos ler. Davi, ele era um amigo, era um companheiro do rei Saul. E ele era amigo íntimo do filho de Saul, Jonatas. Mas em algum momento, Davi se transformou tão famoso e reconhecido diante de todo o povo de Israel, e Saul era o primeiro rei de Israel. E quando Saul, como rei, viu a ascensão de Davi como guerreiro, como um homem influente e importante sobre todo Israel, Saul começou a se sentir com raiva, com ódio. Ele começou então a perseguir Davi. E Davi, que vivia no palácio, porque Saul tinha até arranjado um casamento com uma de suas filhas com Davi, com o interesse de que Davi fosse submisso a ele a vida toda, mas mesmo assim, isso não foi o suficiente. Saul permaneceu com raiva, com ódio, queria matar Davi, e Davi do palácio teve que viver anos da sua vida num deserto, escondido em cavernas, vivendo entre os rejeitados. Mas o fato é que está tendo uma batalha. Saul, que era um grande guerreiro, junto com Jonatas, que era o seu filho, estavam nessa guerra contra os inimigos do povo de Deus, os filisteus. E nessa batalha, Saul e Jonatas faleceram. Trouxeram a notícia para Davi: Davi, os seus inimigos morreram. Davi, agora você vai ser o rei. Você vai agora ser o rei de Israel. Mas nessa perda, nesse momento, Davi, ele convidou a todos a experimentar a dor, a chorar e crescer com esse luto. Então eu queria ler com vocês esse texto, que se encontra então no primeiro capítulo
Nós vamos ler agora o verso 11 e 12. Olha o que o texto diz. Então apanhou Davi as suas próprias vestes e as rasgou. E assim fizeram todos os homens que estavam com ele. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul e por Jonatas, seu filho, e pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído a espada. Agora a partir do verso 17, olha o que o texto diz, a partir do verso 17, até o verso 19. Pranteou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, determinando que fosse ensinado aos filhos de Judá o hino ao arco, o qual será escrito no livro dos justos. E o hino é o seguinte: a tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus altos, como caíram os valentes. Agora nós vamos ler a partir do verso número 24. Agora a partir do verso 24. Davi convocando todo o povo a lamentar a morte de Saul e de Jonatas, dizendo o seguinte: vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de rica escarlata, que vos punha sobre os vestidos adornos de ouro, como caíram os valentes no meio da peleja. Jonatas sobre os montes foi morto, angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu era amabilíssimo para comigo, excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. Davi, o homem segundo o coração de Deus, foi um homem que lamentou segundo o coração de Deus. Ele tinha muito trabalho pela frente. Era tempo de unir de novo Israel, era tempo de liderar Israel, era tempo de assumir o trono de Israel, mas ele entendeu que diante dessa perda, diante desse luto, era necessário dar atenção, era necessário respeitar esse momento, era necessário chorar essa dor. A nossa vida é marcada de perdas. Perdas que são trágicas. Hoje pela manhã eu contei uma história de uma família dos meus vizinhos, de um casal lutando aí para ter o filho, e depois de 9 meses, a gestação tudo normal, quando chegou o dia do parto, descobriram que a criança estava morta. Depois de 9 meses. Olha que perda trágica. Que perda dolorida. Nós enfrentamos isso. É o marido que perde a esposa, são pais que muitas vezes perderam seus filhos, perdas significativas. Existem pessoas que fracassaram na sua vida financeira, tiveram que fechar empresas, tiveram que perder bens que possuíam, situações que trouxeram grande tragédia, grande dor, grande sofrimento. Algumas pessoas sofrem a perda da saúde, enfrentam a luta do câncer, depressão e outras doenças tão difíceis. Mas existe também outras perdas que são naturais, mas não é porque elas são naturais que são fáceis de enfrentar. São as perdas, às vezes, quando nós mudamos de emprego, mudamos de uma cidade, quando os filhos pequenos e adolescentes deixam de depender do pai e da mãe. As perdas que vêm com a idade, não é só o cabelo não, o óculos, mas outras coisas que nós perdemos ao longo do tempo. Perdas que são naturais, e mesmo sendo naturais, são difíceis. E às vezes, cada perda é diferente, porque nós somos diferentes. Tem gente aqui, se perder o cachorrinho ou a cachorrinha, vai ser uma semana de muita angústia e sofrimento. Não vou citar nomes aqui. Mas tem gente que só de pensar nessa possibilidade, para outros, talvez perder um cachorro, um gato, um animal de estimação, não é algo assim tão difícil. Porque cada um de nós agimos e reagimos diante das perdas de maneira diferente. E você, como que lida com as perdas?
Como que você tem lidado com as perdas ao longo da sua vida? Você é aquela pessoa que finge, não, eu não sou a geração mimimi, não, eu não estou sofrendo, eu não me importo. Ou você é alguém que muitas vezes mergulha na dor, chora, lamenta e às vezes não consegue sair da dor, não consegue nem avançar, não consegue nem virar a página. Bem, eu queria deixar algumas lições que o texto nos ensina para você lidar com a dor e com o luto. Primeira lição, prestar atenção à dor e às emoções. Prestar atenção à dor e às emoções. No verso 11 e no verso 12, mostra que Davi rasgou as suas vestes, ele lamentou, chorou, jejuou. Nesse momento, meus queridos, Davi, ele deu atenção à dor, o lamento, a perda, o sofrimento. O fato que eu e você, muitas vezes, nós passamos por dias tão corridos, transições acontecem na nossa vida, que a gente não tem tempo, às vezes, de prestar atenção no que está doendo dentro de nós, naquilo que não está indo bem, naquilo que está doendo e que não está bem na vida das pessoas que estão ao nosso lado. Às vezes, o elefante branco está sentado na sala, e nós fingimos que está tudo bem, quando não está tudo bem. Você está me entendendo do que eu estou falando, sim? Jesus era alguém que prestava atenção na dor. O próprio Jesus, quando ele estava num lugar onde ele conseguiu visualizar toda Jerusalém, diz o texto que o coração dele ficou angustiado, dizendo: ó Jerusalém, como eu gostaria de ter todos vocês, como uma galinha tem os pintinhos embaixo de suas asas, como eu queria ter todos vocês perto de mim. Diz o texto que Jesus, ao ver a religiosidade, a hipocrisia, o coração duro de Israel, aquilo angustiou, entristeceu o coração. Às vezes eu e você, talvez nós iríamos fazer assim, né, no lugar de Jesus. Olha, vocês estão se afastando de Deus, então é culpa de vocês, é escolha de vocês. Agora sofram as consequências, porque eu estou lavando as minhas mãos. Foi isso que Jesus fez? Não. Jesus olhou para o povo distante, Jesus olhou para a religiosidade, a hipocrisia, e ele disse: não está certo, eu estou triste por causa disso. Lembra de João capítulo 11? Quando Jesus ele recebe a notícia de que Lázaro estava doente. Lázaro, um amigo que morava em Betânia, o irmão de duas irmãs, Maria e Marta. E ele decide então ir de encontro a Lázaro, e ele descobre que Lázaro morreu, mas ele sabia que ele iria ressuscitar Lázaro, ele sabia que ele iria tirar Lázaro do túmulo, mas quando ele chega, ele se depara com Marta, Maria, e elas estão chorando, e o que Jesus fez? Ele foi um coach dizendo: pare de chorar, pare de mimimi, pare de frescura, o que essas lágrimas vão trazer para vocês? Eu cheguei, eu vou resolver tudo, eu vou curar tudo. O cristão não pode sofrer, o cristão não pode chorar, o cristão não pode ficar triste. O que Jesus fez? Sabe o que ele fez? Ele chorou. Ele chorou. Quando Jesus ele estava caminhando para a cruz, antes de ser traído por Judas, antes de ser preso, torturado, crucificado, sabe o que ele fez? Ele foi para um jardim de oração chamado Getsêmani, e ele se sentiu tão sozinho que ele disse: eu quero alguns comigo. Pedro, Tiago e João, vamos comigo, eu estou me sentindo sozinho, eu estou me sentindo cansado, eu estou me sentindo esgotado, eu preciso de pessoas comigo. Uau! Mas Jesus não era Deus? Jesus, ele tinha intimidade com Deus, Jesus precisava de outras pessoas.
O próprio Jesus, quando ele se sentiu angustiado, ele disse: não, eu quero pessoas, eu quero que vocês estejam comigo, eu quero que vocês orem por mim. Nós precisamos lidar com as nossas emoções de uma maneira centrada em Jesus. E como que Jesus tratou as emoções? Jesus não guardava, Jesus não fingia, Jesus não escondia, mas Jesus colocava para fora, Jesus colocava diante de Deus, Jesus buscava a companhia de outras pessoas, e é assim que eu e você precisamos reconhecer que nós não damos conta sozinhos, nós precisamos compartilhar nossas lutas com o Senhor, precisamos compartilhar nossas lutas com o próximo, nós precisamos de ajuda, tratamento, nós precisamos de apoio, nós precisamos de cuidado, não é fingir, não é dizer que está tudo bem quando não está tudo bem, mas é buscar ajuda, buscar o cuidado, buscar orientação, o aconselhamento pastoral, é enfrentar a dor e o luto, não escondendo, mas expondo, para que a luz do Evangelho da Palavra trate isso. Os irmãos e as irmãs estão me entendendo, sim? Deixa eu dar um exemplo, eu contei essa manhã já. A minha esposa, essa semana, ela teve aí aparentemente uma crise de ansiedade, de pânico, bem forte. Eu acho que era quarta-feira à noite, ela me chamou, né? A gente estava perto para dormir, e ela começou a se sentir muito angustiada, com medo, achando que ia morrer, e começou a sentir com frio, achando que ia desmaiar, e não conseguia respirar, não conseguia engolir. E a Érica nunca teve uma reação como essa, nunca teve uma ação assim, né? E aí eu peguei ela, tirei da cama, coloquei lá na sala, fui conversando com ela, molhando o rosto dela, dando um pouco de água, e ela começava a dizer: mas não estou conseguindo respirar, não estou conseguindo engolir. Naquele momento eu tive a impressão que era uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, algo assim. E o fato que eu fui conversando com ela, fui orando, e ela foi se acalmando. Aí no outro dia, a gente foi no hospital, buscou aí orientação de médicos, e realmente tudo indica que foi uma crise de pânico que ela teve. E ela nunca teve isso, nem depressão a Érica teve. Mas o fato, meus queridos, que como os irmãos já sabem, lá no ano passado, quando eu e ela passamos pelo Covid-19, no mesmo período, eu estava numa UTI, e no mesmo período a mãe dela estava na UTI. E para ajudar, ela pegou Covid, e os nossos filhos pegaram Covid. Então ela tinha que de um lado receber notícia do marido, do outro lado estava esperando notícia sobre a mãe, e cuidar dela e cuidar dos filhos. A Érica, ela foi forte, no momento que ela não tinha outra opção a não ser forte. Só que agora é o momento dela ser cuidada, é o momento dela ser ajudada. Se naquele momento ela foi o suporte da minha família, o suporte da família dos pais dela, em oração, cuidando de toda a nossa casa, dos nossos filhos, mesmo doente, agora é o momento de nós cuidarmos dela. A vida é assim, não é fingir que está tudo bem, mas é reconhecer: agora é o meu tempo de ser cuidado, agora é meu tempo de buscar ajuda, agora é meu tempo de buscar tratamento, agora é meu tempo de reconhecer a minha dor e o meu sofrimento para encontrar cura. Os irmãos e as irmãs estão me entendendo, sim? O segundo ponto que eu queria terminar com os irmãos essa noite é permitir-se viver o novo. Lá no verso número 26 e 27, o texto diz assim: como estou triste por você, Jonatas, meu filho, como eu lhe queria bem, sua amizade era mais preciosa que o amor das mulheres. Caiam os guerreiros, as armas de guerra foram destruídas. A partir dessa morte de Saul e de Jonatas, de fato, as guerras acabaram,
E Davi conseguiu unir o povo de Israel como nenhum outro momento da história. E foi o momento mais próspero, o momento mais importante do reinado de Israel. Então, a partir de uma tragédia, de um luto, Deus levantou algo novo, levantando Davi no trono e trazendo um tempo de paz sobre Israel. Preste bem atenção, eu e você muitas vezes podemos passar por perdas, por lutas, por dificuldades, mas muitas vezes através dessa perda, desse luto, dessa dificuldade, Deus está nos convidando para começar um novo tempo na nossa vida, para começar uma nova história na nossa vida, para começar um novo agir sobre a nossa vida, porque muitas vezes diante das perdas, das lutas e dificuldades, Deus está trazendo um novo sobre nós. Você consegue dizer amém? Então, se você está doente, ou passando por uma situação de doença, entendo que esse momento então é o momento de encontrar tratamento, é o momento de encontrar cura, de restauração. Se você está enfrentando o desemprego, então é o tempo de experimentar o novo, aprender novas habilidades, talvez começar uma nova vida profissional. Se o relacionamento familiar não está bem entre os filhos, o marido, a esposa, então é o tempo do novo, o novo, de como nos aproximar de novo, de como aprender a ouvir o outro, de como aprender a se portar com o outro. É o tempo e oportunidade de viver algo que vocês nunca viveram como família. Talvez esse ano 2022 você começou já cansado, esgotado, desanimado com Deus. Mas diante disso é o tempo então de você viver o novo de Deus nesse ano, de você viver com o Senhor como você nunca viveu, de você se encher do Senhor como você nunca se encheu. Se você está desanimado, então leia a Bíblia, ore, sirva, ajude, compartilhe a palavra de Deus. Então saia desse momento de desânimo e permita que o Espírito Santo tire então todo esse lixo do seu coração, e desse vazio Ele possa encher o seu coração do próprio Espírito do Senhor, Espírito de paz, de esperança, de ânimo. Talvez diante dessa dor, diante dessa perda, Deus está te convidando a você se importar com pessoas que estão passando pelo que você já passou. Ah, pastor, eu estou com depressão, então está na hora de você ajudar e se importar com pessoas que estão passando por depressão. Eu estou enfrentando um desemprego na minha casa, então está na hora de você começar a orar e se importar com aquelas pessoas que também estão desempregadas. Ah, eu não estou me dando bem com os meus filhos, então está na hora de você orar e de você caminhar ao lado de outros pais que passam por dificuldades com seus filhos. Eu me sinto sozinho, então está na hora de você se importar com outras pessoas que já estão sozinhas há muito tempo na vida. Que diante dessa dor, dessa perda, que Deus possa quebrantar o seu coração para que você possa aprender mais sobre compaixão, sobre o amor, sobre se colocar no lugar do outro. Eu queria terminar com vocês com uma frase de Henry Nouwen que diz assim: não há compaixão sem muitas lágrimas. Para nos tornarmos como o Pai, cuja única autoridade é a compaixão, eu tenho que derramar lágrimas incontáveis e assim preparar o meu coração para receber qualquer pessoa, independente de como sua jornada tem sido, os perdoando de coração. Preste bem atenção, por trás de uma pessoa paciente, por trás de uma pessoa compassiva, tem uma pessoa que sabe o que é sofrer, tem uma pessoa que sabe o que é perder, o que é chorar. Seja uma pessoa assim também, compassiva, bondosa, que se preocupa com as outras pessoas. Eu queria então nesse momento, convidar você a fechar os seus olhos. Eu queria que você então ouvisse como se o Senhor estivesse perguntando para você nessa noite. Ana Paula,
Simone, Fábio, presbítera Débora, a generosa, a G, como se Deus estivesse dizendo o seu nome, dizendo assim: está tudo bem? Está tudo bem com você? Murilo, Jason, Moisés. E se o Senhor estivesse perguntando hoje, e o Senhor estivesse extremamente interessado em te ouvir, e perguntando: está tudo bem com você? Qual seria a sua resposta? Diga a Ele nesse momento. Diga o que está tudo bem, se estiver tudo bem, mas diga também o que não está bem. Tenha esse momento, coloque para fora, coloque na presença do Senhor. Faça isso nesse momento. O nosso Deus é o Deus que ouve, o nosso Deus é o Deus que vê, o nosso Deus é o Deus que se importa, e o nosso Deus é o Deus que transforma. Senhor, nosso Deus, nosso querido Pai, nós estamos aqui reunidos nessa noite, Senhor, na Tua presença, para sermos sinceros e verdadeiros, que caiam as nossas máscaras, desfaça a nossa hipocrisia, desfaça esse nosso visual de redes sociais, da felicidade constante, do sucesso constante. Nos ajuda, ó Pai, a desenvolvermos uma maturidade espiritual, emocional, para que possamos parar de fingir o que não somos, ou o que não estamos vivendo, e que possamos ser pessoas verdadeiras e transparentes, principalmente com o Senhor. Que possamos desenvolver a transparência e a sinceridade de confessar os nossos pecados, não como alguém que confessa um erro ou uma bobagem, mas como alguém que reconhece o seu pecado, como alguém que se entristece pelo seu pecado, como alguém que quer realmente mudar de vida, como alguém que está com o coração pesado pela dor do pecado e da desobediência. Mas, Senhor, também nos ajude a sermos sinceros, a enxergar o que nós não queremos enxergar, a ver o que nós não queremos ver, e percebemos onde está doendo, perceber a ferida, que não está curada, está lá, Senhor Deus, dentro de nós, na alma, muitas vezes jorrando dessa ferida a mágoa, a raiva, o ódio. Que essa noite, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo possa trazer cura, Senhor, cura emocional, cura, Senhor Deus, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, mas que o Senhor também nos conduza a um processo de cura. E se existem vidas que, a partir de hoje, precisam reconhecer que precisam de ajuda, que precisam de tratamento, que precisam de um psicólogo, que precisam de um profissional da saúde, que precisam mudar hábitos na vida, que precisam de um aconselhamento pastoral, Senhor Deus, que decisões sejam tomadas, que a agenda da vida seja mudada, e que o Senhor conduza pessoas, ó Pai, não só numa cura sobrenatural, rápida, mas numa jornada de cura, num processo de cura, agindo no seu tempo, conforme o Teu querer. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, toma as nossas famílias em Tuas mãos. Nós oramos assim agradecidos, em nome de Jesus, amém e amém.